Olá, investidor! O RBFF 11 divulgou uma consulta formal que vai propor para os cotistas alterações no regulamento e mais algumas outras pautas, que são super importantes para a modernização do fundo. Então hoje eu vou conversar com a Isa aqui do time de gestão para a gente explicar todas as pautas. Isa, quais são as principais pautas propostas e quais são os principais objetivos? Legal. As principais pautas são uma alteração da política de investimento do fundo para ele se tornar um multi-estratégia, a alteração da taxa de performance do fundo, alguns outros ajustes no regulamento que nós estamos fazendo e o split de cotas na proporção de 1:5. Então a gente está propondo que saia do modelo de FOF para um multi-estratégia. O que isso significa para você na visão de gestão de investimentos e por que isso é importante para o investidor? Isso significa que hoje o RBFF, como um FOF, investe prioritariamente em cotas de outros fundos imobiliários. Quando ele se tornar um multi-estratégia, nós vamos aumentar a gama de outros ativos que o fundo vai poder investir. Então, para dar a título de exemplo, CRIs diretos sem nenhuma limitação de concentração sobre o PL do fundo, cotas de SPE, ativos imobiliários diretamente, imóveis, ações de companhias imobiliárias listadas e as cotas de fundos imobiliários, que já é o que o fundo investe hoje. Ou seja, tudo que tem um lastro imobiliário de alguma forma. Exatamente. Sob o ponto de vista da gestão de investimento, por que para a gestão de fundos é importante ter essa flexibilidade no mandato do fundo? É importante a gente ter essa flexibilidade, muito por conta dos benefícios que isso traz para o cotista. Então, como principal benefício é a diversificação, com certeza. Então, com a RBFF se tornando um veículo que pode alocar em diversas estratégias imobiliárias, isso traz uma maior diversificação para a carteira e, consequentemente, reduz o risco das operações. Então, esse é um dos principais pontos. Como segundo ponto, é a projeção de rentabilidade do fundo. Então, ele podendo também fazer essa alocação em mais instrumentos, garante uma melhor rentabilidade independente do ciclo imobiliário. Porque aqui em momentos, por exemplo, onde a gente tiver o mercado de cotas de FII já melhor precificado, ali numa relação de preço sobre valor patrimonial mais próximo de 1, nós temos a possibilidade de fazer outras alocações em outros veículos que vão trazer para o fundo melhor retorno. Ou seja, para o cotista é possibilidade de mais retorno com riscos mais controlados. Exatamente. Então, em resumo, o que a gente está falando aqui é de mudar, inclusive, o nome do fundo e o ticker, né? O que a gente está propondo é que seja Rio Bravo, Multi-Estratégia Imobiliária, o RBFM 11. Agora, fala pra gente qual que vai ser o diferencial do fundo. O diferencial do fundo é que ele vai ter uma maior exposição em ativos de tijolo, principalmente ali cotas de FII, mas outros instrumentos também. Então, hoje, quando a gente analisa os fundos multi-estratégia, muitos deles acabam tendo uma concentração maior em crédito, seja via FIIs de CRI ou CRIs diretos. O foco do fundo continua sendo tijolo, que sempre aqui foi o core do RBFF 11. Então dá para a gente dizer que pensando na estratégia, na alocação-alvo, ele vai ser o multi-estratégia mais comprado, digamos assim, em tijolo. Sim, exatamente. Bom, uma outra pauta é sobre a taxa de performance. A gente vai mudar essa metodologia, né? A gente está propondo mudar essa metodologia. Explica um pouco para a gente. Claro. Hoje a taxa de performance do fundo ela é 20% sobre os rendimentos que excederem o IFIX. E por que essa taxa faz sentido para um FOF? O IFIX nada mais é do que uma carteira teórica de fundos imobiliários. Então, a performance do IFIX reflete a performance dessa carteira de fundos imobiliários listados em bolsa. A partir do momento que a gente amplia esse horizonte de investimentos, faz sentido a gente ter um benchmark que seja mais adequado com as diferentes classes de ativos que nós vamos investir, não mais só cotas de fundos imobiliários. Então, a taxa que nós estamos propondo é 20% sobre os rendimentos que excederem o IPCA mais a média do yield do IMAB 5. E por que essa taxa faz sentido? O IMAB nada mais é do que um indicador que reflete os rendimentos das NTN-Bs com um horizonte de investimento de 5 anos, a média desses rendimentos.
Aqui nós estamos falando de um rendimento real, as NTN-Bs têm uma rentabilidade IPCA+, o que está alinhado com o rendimento dos outros ativos imobiliários. A gente sempre faz essa comparação de ativos imobiliários com títulos IPCA+. Então, o que você está dizendo é que o gestor só vai ganhar a taxa de performance se ele conseguir superar o que o índice que olha para retornos reais de longo prazo trouxer. Sim, sob a taxa de 20%. Sobre os 20%, exatamente. Tá, então a gente falou um pouco sobre a mudança da metodologia do cálculo da taxa de performance. O que mais a gente está propondo em relação a isso? Nós vamos renunciar também ao valor que hoje já está provisionado de taxa de performance no passivo do fundo e vamos fazer uma distribuição de resultado utilizando a reserva acumulada do fundo, uma distribuição de 0,51 centavos por cota. E como que zerar essa provisão impacta ali o balanço do fundo? Como que isso funciona ali financeiramente? Com essa renúncia, a gente vai zerar o valor que está provisionado no passivo do fundo, então a taxa de performance a pagar passa a ser zero, e aí nós vamos utilizar a reserva de resultado acumulado do fundo para devolver parte desse valor para os cotistas. Então, hoje o RBFF 11 tem mais ou menos 1,39 centavos por cota de resultado acumulado desde o início da nossa gestão, e que é muito superior às distribuições que nós temos feito de 0,51 centavos por cota, e nós vamos usar parte desse resultado para fazer essa distribuição extraordinária de 0,51 centavos por cota. Então essa distribuição é como se você tivesse ali figurativamente pegando esses 3,6 milhões e transformando ele em 51 centavos por cota para o bolso do cotista. Exatamente, mas esses 3,6 milhões, o valor por cota é maior do que os 0,51 centavos. Então, na prática, isso vai ter um efeito positivo tanto no patrimônio do fundo quanto na distribuição de dividendos, que volta para o cotista. Ou seja, quando a gente zera isso no passivo, isso vai aumentar o PL, ali, o patrimônio líquido do fundo. Exatamente. A gente também tem outras propostas para ajustar o regulamento e modernizar esse regulamento. Acho que a próxima aqui é falar sobre o ajuste naquela redação, sobre os 5% que ficam retidos ali no fundo, né, que não são distribuídos. Qual que é o impacto dessa alteração para o fundo? Não tem nenhum impacto para o fundo, aqui é só um ajuste na redação mesmo. Atualmente o fundo já pode ter esse 5% retido em caixa, que é para gestão de liquidez e novos investimentos que nós formos realizar. Os cotistas que tiverem mais de 10% das cotas do fundo ficariam travados nesse limite de 10% na votação de duas pautas de assembleia. Então, a primeira que seria fusão, incorporação e transformação do fundo, e a segunda, destituição da gestora ou da administradora sem justa causa. Nós colocamos essa matéria para proteger os cotistas minoritários do fundo contra movimentos muitas vezes provocados por cotistas maiores que visam interesses próprios. E que não estejam alinhados com esses minoritários. Exatamente, né? Sim. A próxima pauta é referente à recompra de cotas do próprio fundo, né? Acho que esse é um mecanismo recém-habilitado nos fundos, algo que as empresas listadas já fazem há um tempo. Por que a gente está propondo isso aqui e qual é a vantagem para os cotistas? Nós estamos propondo porque isso é um movimento que pode ser muito benéfico para os cotistas, a depender das condições de mercado. Então, como para a condição, né, dessa recompra acontecer, ela precisa ser feita abaixo do valor patrimonial do fundo e também as cotas precisam ser canceladas depois que essa recompra for feita, isso pode aumentar o valor patrimonial por cota do fundo, porque você compra essas cotas por um valor menor do que elas valem, efetivamente, e a depender das condições também de mercado e do dividend yield que o seu fundo gere, isso também pode aumentar os rendimentos por cota, que o fundo vai distribuir para os cotistas. Ou seja, é mais uma opção de alocação de capital, procurando ali uma alocação oportunística. Sim, exatamente. Perfeito. Isso tudo que a gente comentou foi a primeira matéria, né? Então é uma matéria única com um voto único. A gente tem a segunda matéria, que é o split ou desdobramento de cotas, na proporção de 1:5. Explica um pouco como que vai funcionar esse split e qual que é o impacto para o cotista. Esse split é muito simples. O cotista que tiver uma cota vai passar a ter 5 cotas do fundo, né? 5 novas cotas.
E hoje o fundo que negocia numa base ali de R$50 vai passar a negociar na base 10. Então é simples assim. E qual é o objetivo? O objetivo é para trazer maior liquidez e acessibilidade também para o fundo, porque com ele passando a negociar na base 10, o ticket para investimento é menor. Ou seja, se você tem uma cota, você passa a ter 5 cotas com um valor nominal menor. Exatamente, mas o valor total investido continua o mesmo. Legal, a gente passou então por todas as matérias. Agora o cotista pode votar, é muito importante que todos votem. A votação vai estar aberta até às 16 horas do dia 16 de dezembro e a gente conta com o voto de todos. A gente está disponível aqui no RI para tirar todas as dúvidas e a gente fica super à disposição. Obrigada. Muito obrigada.